boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua casa, a tua vida, aonde quer que você esteja, aí esteja a proteção do Senhor. Estamos no nosso estudo de Romanos 12 e estamos aqui agora no versículo 6 do capítulo 12 e no anterior fizemos o estudo do 3 até o 5. Na verdade, não é um estudo dogmático, teológico, mas sim uma palavra de motivação e de compreensão também do texto sagrado. Que Deus abençoe a sua vida. De repente, você sabe até mais, mas nós queremos compartilhar com quem de fato às vezes precisa e não tem tanto tempo para quedar e aprender. Então, estamos aqui, Romanos 12, 6 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então aí está 8 dons chamados dons da igreja. Então vamos lá, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então o dom, ele é de graça, não é uma coisa que você mereça. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou profeta, como se fosse um merecedor daquilo. Na verdade, é por causa da graça. O Espírito de Deus é quem quis que você fosse um profeta, porque quem reparte os dons na igreja é o Espírito Santo. Então, a graça, o favor do Senhor, né? O Espírito Santo faz isso para provendo a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons é da graça. Ninguém que não tenha recebido. Então, todas as pessoas que têm um dom recebeu. Você não recebeu de graça. Você não tinha, você não pode operar em um dom sem a ajuda do Espírito de Deus. Então, o que acontece muitas vezes, irmãos, é assim: quando uma pessoa tem o dom de profetizar, esse é um dom assim muito cobiçado, né, por pessoas às vezes que querem holofotes para cima de si próprio. Então, a pessoa tem o dom de profetizar. Logo, ela tem vários discípulos em volta, pessoas que querem ouvir as palavras de Deus, ouvirem, né, a liberação da palavra de Deus. Isso é salutar. Só que com o tempo, a pessoa ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 3 vezes, e ela não obedece. Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa só quer ouvir o que Deus tem para falar, mas ela não quer obedecer. Como se a profecia liberada sobre ela fosse uma coisa em si mesma. Não, é apenas uma palavra liberada. Você pode recebê-la, crer e andar nela. Andar é dar sequência na sua vida espiritual. Ou não crer.
Agora, você não precisa de mais uma palavra naquele sentido, porque ela já foi liberada. Mas o que que acontece com a maior parte dos profetas que eu tenho observado? Logo, eles têm um grupo de discípulos que fica ali, querendo uma palavra a mais, querendo mais palavras, querendo palavras para o seu dia a dia, palavras para todo momento. E daqui a pouco eu vejo aquele profeta se perdendo, porque ele acha que, porque ele tem recebeu um dom, né, da profecia, de profetizar, ele tem esse dom de profecia ou de profetizar, aí então ele tem que agora profetizar, qualquer coisa ele vai ter que profetizar. E aí é onde sai o espírito e entra a carne. Porque agora, de qualquer jeito, ele chega num lugar, ele chega num momento de cultuar a Deus, de servir a Deus, em qualquer reunião que ele for, as pessoas estão esperando aquele profeta falar alguma coisa, e às vezes Deus não quer falar naquela direção, naquele dia, para aquela pessoa. E aí então há os encontros que nós vemos tantas coisas acontecendo, profecias liberadas que não se cumprem, que ao invés de se cumprir, traz às vezes transtorno para a vida das pessoas que acabam acreditando. Não quero dizer que sou, em hipótese alguma, contra uma palavra profética ou contra uma profecia. Eu já ouvi muitas palavras proféticas na minha vida. E isso me treinou para discernir o falso do verdadeiro. Então, a profecia ela tem 3 fontes. Ela pode ser uma palavra de Deus, um profeta falando pelo poder do Espírito de Deus, profeticamente. Ela pode ser uma produção da carne. Às vezes, a pessoa vê uma necessidade na pessoa e ela quer tanto ajudar aquela pessoa que acaba liberando palavras da sua própria vontade, produzida pelo seu próprio pensamento, só para tentar ajudar aquela pessoa. Saiba, isso não, Deus não está lá. E porque Deus não está lá, então aquilo não vai se cumprir e a frustração daquela pessoa vai aumentar muito mais. E tem aquela palavra que é o diabo falando. Eu já vi muitas pseudos profecias que destruiu o casamento, que destruiu pessoas, que destruiu a fé das pessoas. Então, se Deus usa você no dom de profetizar, você deve ter cautela. Então, use o dom na proporção da sua fé. Não vá além, não vá além. Quando for liberar uma palavra profética, consulte primeiro o Senhor a respeito disso. Por quê? Isso é muito sério. Você pode destruir a vida de uma pessoa quando faz isso na carne. Bom, vamos ao próximo dom. Teria muito mais coisa para falar sobre o dom de profecia ou de profetizar, mas eu vou me deter aqui. Se o teu dom é servir, sirva, né? Então, a pessoa às vezes tem o dom de servir. Ela é aquela pessoa que está ali pronta, né? Como Marta. Ela está sempre preocupada em fazer alguma coisa para os outros. Servir, ser o servo, né? Então, se o teu dom é servir, sirva, né? Não queira ser aquela pessoa que profetize. Porque sempre há essas coisas. Eu acho que o profeta ele é mais ovacionado, ele é mais reconhecido. Não. Quem vai reconhecer você é o Senhor. O profeta faz pela fé que Deus lhe deu para honrar o Senhor. O servo serve
com a capacidade de servir que só ele tem para glorificar o Senhor. Os dons é um galho e na ponta deste galho deve-se produzir um fruto que salte para a vida eterna. Então, se é ensinar, ensine. Então, não queira a pessoa que tem o dom de ensino ir servir. Não tenha aquela pessoa que tem o dom de ensino ir profetizar. Ensine, se restringe a ensinar. A menos que esses dons estejam na sua vida. Talvez o de servir e ensinar esteja. E talvez o de profetizar e de ensinar esteja. Então você vai, mas sempre faça com a medida da fé e com a dedicação para aquilo que o Senhor te chamou. Se é encorajar, haja como encorajador. Então, encorajar, exortar, mesma coisa. A Bíblia diz que é melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. Então, o encorajamento, ele tem uma escala, né? Ele tem uma escala. Vem desde motivação até uma exortação, ou seja, algo que vai vir até, às vezes, num tom de repreensão, mas não com um pensamento de derrubar, mas sim de levantar, né? De tomar posição. Generosidade, né? Então, antes de eu encorajar, haja o que contribui, coopere com generosidade. Então, aquele que contribui, o único obstáculo dele vai ser a avareza. Se Deus te deu o privilégio de ter para contribuir, contribui com liberalidade, não generosidade, liberalidade. Não seja aquela contribuição dolorida e com resquício de avareza. Não, essa não vai abençoar a sua vida, não vai abençoar a tua sementeira e muito menos glorificar a Deus. Então, entenda, os dons espirituais é um galho que vai produzir um fruto lá na ponta do galho. Então, lembre-se, o reconhecimento vem do Senhor, a glória é para o Senhor, a graça vem do Senhor para você, para que você trabalhe edificando o corpo de Cristo através dos dons que Deus, o Senhor Deus te deu. Então, e se é exercer liderança, que ministre com zelo. Então, aquele que preside com cuidado, ou seja, presida com cuidado. Ou seja, que se é exercer liderança, que tenha zelo. Uma das maiores aberrações que há, às vezes, no meio evangélico, é a falta do zelo na administração das coisas. Aquele que preside ou aquele que lidera, geralmente ele tem que estar submetido a esse tempo a algum tipo de administração, ou ele outorga isso para alguém que seja profissional, ou ele mesmo vai ter que fazer aquilo dependendo do caso. Mas o zelo, a liderança deve ser com zelo. Isso não quer dizer que a liderança deve ser uma coisa frouxa. Não. A liderança deve ser com zelo, com capricho, com clareza, não com obscuridade. Então, o líder, ele não vai ser perfeito, nenhum líder vai ser perfeito, mas ele precisa estar submisso ao Espírito Santo para que a sua liderança seja bem-sucedida, e o zelo é o que ele precisa mais cuidar.
Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, demonstrar misericórdia é estender a mão ao carente, ao necessitado. Geralmente, isso é uma coisa difícil de fazer, porque você lida com ingratidão constantemente. A pessoa que exerce misericórdia, ela lida com ingratidão muitas vezes, inúmeras vezes. E isso é mais difícil do que você pensa. Mas o que exerce misericórdia, ele deve realizar esta misericórdia com alegria. Então, a alegria é a chave para que este dom glorifique o nome do Senhor. Então, alegria. Se você faz isso com tristeza, reclamando, murmurando, então eu digo para você, você não está glorificando o nome do Senhor. Mas se você faz com alegria, independente do reconhecimento ou independente da ingratidão das pessoas para quem você exerce misericórdia, então se você faz com alegria, o Senhor está sendo glorificado. E isso é que é importante. Isso vai ser saúde para a tua vida espiritual. Que você, no dom que o Senhor te deu, segundo a graça que te foi dada, ou nos dons que o Senhor te deu, segundo a graça que te foi dada, que você exerça os dons com zelo, com alegria, com prudência e conforme a medida da fé. Deus abençoe a tua vida.